Olá, boa tarde. Estamos falando diretamente do YouTube, com a intenção de atender a requisito para adquirir o título de especialista do MBA Executivo em Gestão de Operações e Serviços, turma 3, desenvolvido pelo Banco do Brasil a partir de um consórcio realizado entre o INEPAD, Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração de Empresas, associado à Universidade Federal do Ceará, à Universidade Estadual do Ceará, à Universidade Federal de Juiz de Fora, à Universidade de Pernambuco, entre outras instituições. Desde já, agradecemos o empenho de todas essas instituições no intuito de produzir um curso de excelente nível e qualidade, sobre o qual eu tive a oportunidade de participar por meio de um processo seletivo que o Banco do Brasil realizou entre seus funcionários e, em função do acesso a esse processo seletivo, estou tendo a oportunidade de desenvolver este trabalho com vista a adquirir esse título, que será muito importante na continuidade da minha carreira dentro e fora do Banco do Brasil. Estamos iniciando, portanto, a apresentação deste trabalho e gostaria de ressaltar este agradecimento tanto ao Banco do Brasil quanto às instituições participantes, e gostaríamos de mencionar o título desse trabalho, que é um trabalho, na minha opinião, de bastante relevante para o Banco do Brasil. O meu nome é Carlos Antônio Patrício Júnior e o título desse trabalho está logo acima do meu nome, e a finalidade desse trabalho é entender, discutir, deliberar sobre o modelo de segmentação e posicionamento de mercado que o Banco do Brasil vem adotando com vistas a melhorar o relacionamento com o seu cliente e, por consequência, satisfazê-lo dentro das suas necessidades e desejos. Correto? A partir desse entendimento da importância de satisfazer o cliente a partir de um modelo próprio de segmentação e de um modelo próprio de posicionamento de mercado, nós estabelecemos a seguinte discussão dentro das características metodológicas de qualquer estudo, seja ele de administração de administração de empresas ou outros tipos de ciência social aplicada ou ciência experimental. Foi então estabelecido um eixo temático, e o eixo temático que nós optamos foi o eixo avaliação de carteiras, sistema de informações gerenciais, Customer Relationship Manager, entre outras coisas. A linha de pesquisa a qual nós optamos é o entendimento da gestão dos clientes. E sobre isso, debruçando sobre esse tema, nós, por meio tanto de pesquisas bibliográficas quanto por meio do próprio processo empírico em que nós estamos inseridos, né, uma vez que o curso foi desenvolvido a partir do Banco do Brasil, portanto, pressupunha que se discutisse problemas observados pelos funcionários para que eles pudessem desenvolver um estudo, aprofundar e debruçar sobre esses temas e, posteriormente, obter resultados que, porventura, podem ser observados e aplicados dentro da empresa. Então, a partir desse entendimento, elaboramos o seguinte problema: a oferta de produtos e serviços para a oferta de clientes alta renda, orientada pela carteira e não pelo perfil de segmentação proposto pelo banco, é o mais adequado? Feito esse problema, importantíssimo, né, já que a ideia de um trabalho monográfico, em nossa opinião, é estabelecer um único problema a ser discutido. E a partir desse problema de pesquisa, desse norte para direcionar o nosso trabalho, nós identificamos os seguintes objetivos. Então, a princípio, discutir a subordinação entre o modelo de segmentação adotado pelo banco e de posicionamento da oferta em relação ao público alta renda, especificamente em relação ao público alta renda. E relacionar o modelo de segmentação e posicionamento do banco com as teorias vigentes, tanto em relação à segmentação de mercado e também em relação a marketing de relacionamento, já que
no nosso entendimento, é uma ferramenta absolutamente valiosa para satisfazer os clientes. E depois a questão do posicionamento do banco em relação tanto ao marketing de relacionamento quanto ao modelo de segmentação adotado. Correto? Então, como que nós fizemos isso? Acho que cabe mencionar, é importante que nós mencionemos o processo histórico que conduz não somente o Banco do Brasil, mas creio que praticamente todas as instituições financeiras a adotar essa orientação empresarial para o marketing. Então, partimos do pressuposto e voltamos no tempo praticamente a um século atrás, com o modelo taylorista fordista, em que o modelo de produção estava absolutamente orientado para o produto. Então, a forma em que o produto era produzido, a forma que o produto era desenvolvido é que propiciava, na verdade, o modelo em linha de produção entendia que a demanda ela era infinita. Então, na medida em que eu mais produzisse, eu obtivesse melhor produtividade, eu teria como consequência a redução dos preços e dos custos. E, em função disso, a demanda permaneceria sempre aquecida. Esse modelo ruiu, como nós todos sabemos, com o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Os estoques foram a níveis altíssimos, não havia mercado consumidor para tantos produtos e as empresas partiram para uma nova perspectiva de mercado, uma nova perspectiva, uma nova orientação para o mercado, que foi uma orientação mais voltada para vendas, né? Nesse momento, esse tipo de orientação propiciava, entendia que o vendedor era um item absolutamente relevante no processo de relacionamento com o cliente. E muitas vezes esse processo foi bem sucedido, mas muitas vezes deixou de se preocupar com a satisfação do cliente e se preocupou muito mais com o processo de venda. Então até a gente brinca e menciona no trabalho de que sucesso faria aquele que conseguisse vender gelo para pinguins ou para ursos polares. E esse modelo também não se sustenta mais, visto que hoje a competitividade entre as empresas exige do cliente não somente uma mera relação transacional, uma única transação, mas que haja várias transações entre clientes, entre o mesmo cliente e a empresa, para que a empresa tenha retorno sobre o investimento aplicado em promoção, em canais de distribuição de produtos, no desenvolvimento de produtos, na própria oferta desses produtos. Então, o modelo ele migra para um modelo baseado no marketing. E aí a gente vai se debruçar sobre uma série de autores, especialmente o Kotler e Fleury Ribeiro, duas autoras excepcionais de um livro muito utilizado nesse trabalho, que é o Marketing e Serviços que ainda fazem a diferença. E aí eles vão discutir essa questão da orientação para o mercado. Não adianta mais as empresas terem esse pensamento transacional. A ideia hoje, no mercado atual, são transações relacionais, em que o cliente persiste, fideliza-se o cliente, mantém-se o cliente, retém-se o cliente e evita-se a evasão desse cliente. Todavia, a empresa não consegue, creio que nenhuma empresa tem a capacidade de atender a todos os seus clientes de uma maneira absolutamente idêntica. Então, as empresas todas partem para a questão da segmentação de mercado, na perspectiva de observar quais são os mercados-alvos mais rentáveis e se estabelece públicos-alvo para serem atendidos por meio dessa oferta de valor superior em relação à sua concorrência. Então, segmentar o mercado tornou-se uma ferramenta absolutamente importante, valiosíssima para compreender as diferenças entre os determinados mercados e obter dali conhecimento suficiente para produzir uma oferta de valor que atenda a esse mercado que a empresa selecionou e é forte no atendimento desse mercado. Para se produzir transações relacionais,
nada mais válido, nada mais importante do que se realizar o marketing de relacionamento. Uma filosofia absolutamente importante e necessária para que a empresa possa debruçar-se sobre conhecer o cliente de modo a tentar antecipar as suas necessidades e os seus desejos. Desse entendimento parte do princípio, do pressuposto de que a empresa, de que os clientes, aliás, dispõem de necessidades e desejos manifestados, mas também parte de desejos também latentes, aqueles que ainda não foram devidamente expressados pelo cliente. Então, conhecê-lo em sua individualidade tornou-se extremamente importante. Dentro dessa perspectiva, especialmente voltado para o Banco do Brasil, o banco desenvolveu o CRM dele, que não é uma ferramenta exclusiva do banco, né, que é o gerenciamento de relações de clientes, mas o banco criou uma ferramenta específica chamada Plataforma BB. Plataforma de Negócios BB é uma ferramenta que permite ao banco, por meio da alimentação de informações pelas pessoas que transacionam, que se relacionam com o cliente, de modo a obter o maior número de informação possível, o maior número de variáveis, para que ele possa conhecer melhor o seu cliente. E a partir desse conhecimento, tanto da segmentação de mercado, quanto por meio do uso da ferramenta Plataforma BB, o CRM do Banco do Brasil, e de outras ações de marketing de relacionamento, o banco criou um posicionamento de mercado absolutamente único no mercado, em que ele divide os clientes em 5 segmentos a partir de nível de renda, a partir de renda bruta agropecuária ou de investimentos, e classifica-os em 5 níveis. Então, os clientes private, os clientes estilo, os clientes personalizados, que são os clientes do segmento alta renda do Banco do Brasil, e os outros clientes segmentados em grupos negociais, que possuem várias nomenclaturas dentro do banco. Conforme nós mencionamos, os autores que nós utilizamos aqui, alguns deles que nós mencionamos, omitimos alguns aqui, mas todos eles foram absolutamente importantes, seja Philip Kotler, seja Fleury Ribeiro, Marcos Cobra, e também Chaves, com uma dissertação de mestrado excelente, voltada para o mercado bancário. Como que nós realizamos esse trabalho? Utilizamos basicamente da revisão bibliográfica como instrumento de captação de informações teóricas a respeito do assunto. Observamos as teorias vigentes em relação a esse tema, teorias atualizadas, e tentamos trazê-las para a realidade empresarial do Banco do Brasil. Naturalmente, temos uma vantagem empírica, e até colocamos a questão da visão empírica dentro desse processo, no entendimento de que, estando dentro do Banco do Brasil, ser funcionário do Banco do Brasil possibilita a este pesquisador que vos fala uma visão sui generis, melhor estando dentro da empresa, naturalmente, tem-se condições de obter informações relevantes e observar essas eventualmente lacunas nesse processo de segmentação e posicionamento do Banco do Brasil. Provavelmente melhor do que alguém que se estivesse fora da empresa. E usamos a perspectiva hipotética dedutiva, uma vez que, por meio da hipótese de que o modelo de segmentação do Banco do Brasil e posicionamento são adequados, mas a oferta de produtos, conforme o problema mencionou, é inadequada para o perfil de segmentação e não para o modelo de posicionamento, deduz-se o que eu acabei de falar, deixando claro de que a perspectiva do banco adotando uma prateleira de produtos e serviços aos clientes em função da carteira em que ele está inserida e não em relação ao perfil de segmentação, pode vulnerabilizar a relação
do cliente com perfil de segmentação alta renda em relação ao banco e ficar suscetível a alguma oferta de algum concorrente, certo? Então, o que nós entendemos nesse estudo? Que o modelo de posicionamento que o banco utilizou, o modelo de segmentação que o banco se aprimorou e se apoderou com base nas teorias vigentes, é adequado, é correto. Todavia, o que nós observamos? Que o banco subordina a oferta de produtos e serviços ao modelo de posicionamento que ele adotou, ou seja, por meio das carteiras negociais que o banco elaborou. Assim, se um cliente de posicionamento, de perfil de segmentação, que poderia estar numa carteira private ou numa carteira estilo, e que não está numa carteira dessa, seja por questões geográficas, porque a agência em que ele está inserido, em que ele está com a sua conta corrente, não dispõe dessa carteira, ou seja, por causa da distância, para estar associado a uma carteira com o perfil de segmentação dele, é inadequado. Ou seja, o nosso entendimento, e aí nós pulamos para o último slide, já como uma proposta de melhoria, é que o banco reveja esse processo, permitindo às agências que não possuem carteiras estilo ou private, permita que, por meio da segmentação e não por meio do modelo de posicionamento, possa também oferecer os mesmos produtos e serviços em função do perfil do cliente. Uma vez que, não tendo essa possibilidade, a agência incapaz de atender ao cliente de um perfil de renda mais elevado por meio de uma oferta de produtos e serviços que esteja adequada à sua necessidade e que esteja antenada ou que esteja próxima à oferta de uma empresa concorrente, tenha como consequência a perda do cliente. Uma vez que, se a agência é incapaz de atender o cliente em sua plenitude, em função de ela não dispor de uma carteira adequada ao perfil do cliente, entendemos que isso, com certeza, pode produzir a evasão do cliente por uma oferta mais vantajosa do nosso concorrente. Então, o que nós discutimos? Que o banco reveja esse processo, com vista que a disponibilidade de produtos e serviços do banco atenda ao perfil de segmentação e não esteja alinhado exclusivamente ao modelo de posicionamento que o banco adotou, adequando esta oferta ao segmento e não à carteira. Agradecemos mais uma vez ao consórcio NEPAD, ao Banco do Brasil, às instituições de ensino superior que estiveram dentro desse trabalho. Entendemos e acreditamos que o banco possa utilizar-se desses trabalhos para que ele possa aprimorar os seus serviços e produtos que o banco disponibiliza aos clientes. Estamos crentes de que tentamos produzir um trabalho de qualidade, orientado para uma oferta de valor superior do Banco do Brasil e, em consequência, manter-se o banco como líder perene no mercado financeiro nacional. Agradecemos a paciência de todos que ouviram esta apresentação. Um bom dia a todos e esperamos que em outra oportunidade estejamos juntos mais uma vez. Muito obrigado.